faz um show e você vai para assistir mesmo, né? Você vai para assistir o que eles vão fazer. Você vai para um circo, você vai assistir, né, aquilo que o circo vai proporcionar para você. Você vai para um cinema, você não vai participar de um filme, você vai assistir um filme. Mas na igreja não, na igreja é diferente, né? Então eu vejo que durante o longo dos anos acabou me desenvolvendo isso. E o resultado é, as pessoas vêm para a igreja para assistir dele. Hora do louvor, boca calada, boca fechada, braço cruzado, sentado, sem ânimo nenhum. Por quê? Porque veio para assistir. E como parece que às vezes não gostou do ministério do louvor, então não participa. E eu não quero jamais esse negócio aqui dentro dessa igreja, porque o que eu saiba, a gente veio aqui para adorar o Senhor, para adorar a Deus, somos adoradores, né? Por isso que Jesus, ele chegou e confrontou ali aquela mulher samaritana. Por quê? Porque tanto os samaritanos como os judeus, eles assistiam ele. Eles iam lá, participar do que às vezes faziam ali, aquelas orações, mas estava faltando o quê? Estava faltando o quê? O que Jesus disse para aquela mulher? Mulher, esse que chegou o tempo de que esse chegou o tempo. E é o que o Pai procura. Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito. Né? Então, amados, aprenda isso aí, viu? Porque eu vou querer essa igreja no movimento de adoração, não de estar assistindo um ponto, tá? Comece aí a participar, comece aí a se mexer, porque, amados, não tem nenhum defunto aqui que eu saiba, né? Tá certo? Então, só o defunto que não se mexe, tá bom? Então, por isso que eu estou falando essa questão de assistir culto, né? A igreja acabou que presa isso e desenvolveu foi um mecanismo, né? A igreja se tornou mecanismo, amém? Vamos orar para dar início a esse momento, tá? Pai, quero bendizer a Ti por a graça desta noite, por esse dia que a Tua destra fiel nos conduzir e guardou, Pai, para que hoje nós pudermos estar na Tua casa e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Pai, estamos aqui com certeza para receber os ensinamentos, conforme a Tua palavra tem nos orientado até aqui. E que tudo que venha a ser feito seja para te exaltar, glorificar o Deus da nossa salvação. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas temos trabalhado aqui esses estudos, né? Esses estudos que nós trouxemos lá de Fortaleza, tá? Os livros que nós compramos lá, adquirimos, né? Eu bati algumas chefes, tá? Do livro, para não estar com ele aqui abrindo, fechando, não esconde a parede. Então tirei algumas chefes, né? De algumas pontuações desse livro que diz respeito ao método de evangelismo. Mas para evangelizar, primeiro precisamos entender que nós temos uma missão. Você é um missionário. Como eu já falei, tem esse entendimento de que existem pessoas específicas, né? Pastores, mulheres, evangelistas, tá? Com um propósito de edificação do corpo de Cristo, para que não sejam levados por qualquer vento de doutrina, mas antes sejam altamente capacitados pela palavra de Deus. O problema lá da igreja, principalmente nós estamos caminhando nesses últimos dias, é que eu já falei, a igreja não pode faltar a palavra, ela pode faltar até o louvor, que não é devido, mas não pode faltar as escrituras, tá? A esposa já comentou algumas igrejas que o pessoal faz tudo, tem tanto evento que fica desse tamanhozinho para a pregação, 10 minutos para a palavra. Aqui já não vai acontecer isso, pode ter certeza, pode faltar tempo para outras coisas para a palavra de jeito nenhum. Até porque, amados, não é louvor que muda a vida das pessoas, ainda que algumas pessoas tenham sido alcançadas pelo louvor, não estou dizendo isso, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, que quem muda e transforma a vida das pessoas é a palavra de Deus. Você está aqui porque foi alcançado pela palavra. Você permanece aqui porque você está sendo transformado pela palavra de Deus. Amém? Você entende isso? Amém. Então, primeiro, evangelizar. Preciso entender que nós temos uma missão. Segundo fator super importante para o evangelismo, e como eu já falei, eu sou sincero, meu filho, o que está faltando na igreja é amor pelas almas. É amor pelas pessoas. Porque é exatamente o amor que nos vai, amados, conduzir a evangelizar, a pregar o evangelho, a levar a salvação para as pessoas. Porque foi exatamente este amor, amados, que nos concedeu o perdão da graça, através da graça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por causa desse amor que nós fomos salvos. Nós somos imerecidos. Nós não merecemos, amados, o perdão de Deus. Mas por causa desse amor tremendo de Deus,
alcançamos a salvação. E esse amor é um amor demonstrativo, é um amor que apenas, às vezes, tem aquelas ministrações. Olha agora para o seu irmão que está do seu lado e diga que ama ele. Você vai dizer, você aproveita, irmão, ele aproveita. Então, aí olha para o seu irmão e diga, amado, esse negócio para mim só da boca para fora. Porque eu prefiro, amados, um amor que demonstra. Porque esse amor só de falar funciona não, tá? Então, meu filho, eu quero ver a sua atitude, a sua ação de amor para com o seu próximo, para com da sua casa. Porque esse negócio de só falar aqui, não diga você, esse negócio de dizer, mas faça com que o seu irmão tenha, sim, é o que eu quero ver se você tem realmente esse amor de Deus. Então, amados, como eu falei, eu acho que não sei, foi do passado, que eu falei, se você está entendendo que você precisa desse combustível chamado amor, então, meu filho, vá, pegue o seu carro, encoste na bomba, tá? Na bomba diretamente do céu e peça para encher o tanque de amor, que você vai precisar da evangelização. Quando se faz algo mecânico, você vai chegar para evangelizar misericórdia. Alguns textos bíblicos, muitas vezes sabem o que dizer, porque é algo mecânico, vamos evangelizar, mas, amados, o princípio é o amor, porque você vai se deparar com situações e de que o amor ele precisa prevalecer, porque, amado, muitas vezes se não tiver o amor, sabe como vai prevalecer? O julgamento. Esse precisa, eu acho que esse aqui não precisa, esse aqui não merece, esse aí é o que vai para o inferno, e aí vai começar. E nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. O julgamento e o juízo pertencem a Deus. Amém? Amém. Jesus deixou um legado para os seus discípulos, ele deu um exemplo, tá? Ele deu um exemplo de que o fator preponderante, amados, na obra de evangelização é o amor, né? Ele mostrou isso e deixou essa religiosidade de lado. Eu não estou falando religiosidade porque, na realidade, a aplicação do nome religião, que significa do latim, que é religare, né? É algo que foi cortado, precisa ser ligado. Então, infelizmente, fugiram dessa essência da palavra. E aí, amados, muitas vezes, e na maioria das vezes, principalmente no Ocidente, no Oriente, as pessoas vivem uma religião. Uma religião que leva as pessoas a matar, a religião que leva as pessoas a fazer uma acepção de pessoas, a religião que leva as pessoas a fazer uma divisão de pessoas, por posição social. Isso é religião. É a religião que leva as pessoas a olhar primeiro para as suas vestes, para depois você falar com o seu irmão, dar a paz do Senhor. Esse jeito. Tá? Isso gerou uma religião legalista, e foi Jesus bateu de frente para tais pessoas nas Escrituras. Tá? Amém? Então, nós não fazemos parte desse tipo de religião. A nossa religião é amar acima de qualquer coisa. Amém? Amém. Então, amados, a orientação que Jesus deixou foi ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar. Então, amados, a obra de evangelização, primeiro, alcançar pessoas. Segunda questão da obra de evangelização, você vai alcançar. Depois você vai fazer o quê? Ensinar. Ensinar o quê, amados? Bíblia. Como é que você vai evangelizar se você não sabe nem um texto bíblico? Como é que você vai evangelizar se você já tem não sei quantos anos de igreja e nunca leu a Bíblia, pelo menos no plano de um ano, 360 dias? Nunca leu a Bíblia. Como é que pode? Mas você se incomoda com isso. Porque, meu amigo, vou dizer uma coisa, as pessoas se inserem aí na sociedade, em determinados conceitos da sociedade, né? E que lá tem cheio de critérios, e as pessoas entram e vai seguir aquilo ali. Tem uma lista de normas medonha, e você vai aprender todas elas e se submeter. Por que no cristianismo é diferente? As pessoas vêm para a igreja, mas querem que a igreja se amolde a ela, ao seu estilo de vida, ao seu modo de vestir e ao seu jeito de ser. Negativo. E espero que jamais o comportamento dos que estão aqui, dos que vão chegar, vai ter que ir mudando. Lógico, com certeza, daquilo que estão vendo aqui. Mas não é daquilo que está estabelecido aqui e acabou-se. Tá? Isso aí não é autoritarismo. O governo de Deus, amados, ele é teocrático. Quem manda é Deus e acabou-se. Se Deus levantou um líder na igreja, é assim, acabou-se. Porque ele chega nos cantos, você vai mudar as coisas.
vai chegar lá no fórum e, não, você está fora de moda esse negócio de bicho. Todo mundo ouvindo que ele pergunta dele, ele disse assim, aonde? Entra, nem entra. Por que não muda lá? E por que na igreja tem que mudar? Por que aqui tem que mudar? Ó, negativo. E aí, amados, os discípulos de Jesus precisaram entender que Jesus tinha um propósito e um alvo na vida deles. E a primeira coisa foi, eles tiveram que abandonar tudo. Deixa, o que vocês estão fazendo, e eu vou ensinar vocês a pescar homens. Eles deixaram tudo. Eles saíram questionando a Jesus. Não, mas peraí, tem que ser assim. Não, eu posso ser assim. Não, ainda que aqueles homens estavam sendo iniciantes, né, na obra da missão de evangelizar. Tá certo? Então, amados, o primeiro ponto que nós precisamos entender, nós precisamos encaixar no que eu estou falando, é a questão Bíblia, leitura da palavra de Deus. Até porque é o que você vai pregar é a Bíblia. E como que você vai evangelizar se você não conhece a Bíblia? Como que essa pessoa vai ser alcançada? Porque é pela palavra de Deus que ela vai ser alcançada. E aí você vai inventar um bocado de coisa, vai falar um bocado de coisa, não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso aí vai fazer diferença na vida da pessoa. É Bíblia, tá? Então o que eu estou dizendo é, procure se alinhar de acordo com a vontade de Deus. Procure se alinhar com aquilo que é necessário para a evangelização. Primeiro, amor pelas pessoas, pelas almas, pelas vidas. Segundo, precisa conhecer a palavra de Deus. Nós brasileiros temos muita dificuldade com isso, porque parece que é cultural. Tá? As pessoas compram um carro, compram uma moto. Procura conhecer a legislação de trânsito? Não. Só aprende a passar marcha, acelerar e frear. Mas a gente só diz um carro para dirigir, basta isso? Não é só para poder mover o carro, sim. Mas para poder você estar numa via, você precisa conhecer a legislação de trânsito. Porque lá existem vários pontos, sinais, sinalização, placa. A maioria não sabe nem o que é que significa. Muitas placas que estão dizendo para você que você está correndo, não sabe disso. Não sabe nem o que é. Sinalização piorou. Aqui eu fico em confronto direto com as pessoas aqui desse lugar, principalmente as que andam de moto. Porque meu filho não tem um pico de entendimento da legislação de trânsito. Está numa via com uma certa velocidade, de um lado, do lado esquerdo é liberado. Se você quiser andar devagar, se arrastando, observando a natureza ou passeando, ande do lado direito, deixa as outras pessoas seguir o caminho dela, aí fica do lado errado. Aí você vai ser obrigado a fazer uma ultrapassagem pelo lado errado. Você está conduzindo seu veículo errado e ainda vai fazer as pessoas erradas, porque a ultrapassagem é pelo lado direito. Amém? O que tem a ver isso com a evangelização? O que tem a ver isso? Que nós precisamos. Se a pessoa vai dirigir o carro precisa entender a legislação de trânsito, para evangelizar precisa também entender, saber de tudo. Você precisa conhecer. Jesus passou um tempo que ensina decisões acerca de quê? Do reino de Deus. A igreja precisa conhecer o reino de Deus. Os discípulos até então, de certo tempo, não entendiam, não conheciam acerca do reino de Deus. E Jesus disse: ó, o reino de Deus já chegou, vocês não estão vendo. Chegou um certo ponto que chegaram para ele e disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. Foi o que ele disse: vocês não têm visto? Né? Pai. Então, amados, na obra de evangelização, nós precisamos estar municiados com tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Amém? Amém. Tem alguém aqui que não está entendendo? Se não tiver, eu repito de novo, de outra forma, melhor. Tá? Precisamos estar municiados. O Senhor nos deu uma ordem: ir e fazer isso em todas as nações. Entender que fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Você foi alcançado para alcançar. Você foi salvo para levar salvação para outros. Os judeus não entenderam isso. Os judeus pegaram ali o contexto daquela época da sociedade, pegaram o contexto daquilo que aconteceu antigamente, no Antigo Testamento, e disse: pronto, nação salva é só nós, judeus. As outras que se lascam. E aí foi que Jesus disse. Eles se apegaram à lei e disse que nós salvos somos só nós e os outros não são salvos. E Deus vai destruir todo mundo, vai ficar só os judeus. O que foi que eles fizeram? Se apegaram à lei. O próprio Deus se fez carne e habitou no meio deles. E trouxe a graça de Deus. O que foi que aconteceu? Rejeitaram Jesus. O que foi que Jesus disse? Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Por quê? Porque faltou conhecimento, faltou entendimento, faltou
outros tenham mais conhecimento de Deus. Se apegaram às leis e os estatutos. Esquecendo que não basta só isso para conhecer a Deus, tá? Sempre Jesus mostrou para os discípulos que a obra missionária precisa se conhecer a Deus. A igreja está longe disso. A igreja está longe disso. Mostrar como? Domingo nós estamos aqui. Domingo agora muita gente. Vem muita visitante. Cadê as pessoas do domingo? Eu anunciei o de hoje. Cadê? Por que as pessoas que vêm no domingo, 7 horas da noite, não vêm uma terça-feira? Está trabalhando aqui nesse lugar que nós moramos? Dificilmente. Pode ser ter, com certeza. Mas não todos. Por que não vem? Porque acabaram se acostumando às leis, esqueceram que Deus é Espírito. Falta o momento espiritual. Aí vamos pula para quinta-feira, culto de oração. Cadê a igreja? Por que culto de oração? Sabe por quê? Porque se acomodou naquele nível espiritual, lá na superfície. Esqueceram, mas precisa buscar Deus, buscar a presença de Deus, conhecer a Deus. Nós estamos fazendo exatamente isso. Na obra de evangelização, precisa se ter intimidade com Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai conduzir você. Muitas vezes o Espírito Santo vai dizer o que é que você tem que falar para a pessoa. Muitas vezes o Espírito Santo vai trazer uma revelação daquela pessoa, e é exatamente aquela revelação que vai alcançar aquela pessoa para Jesus. Ele vai ficar admirado, vai dizer assim: eu não conheço ele, e ele não me conhece, como é que ele está falando isso? O Espírito Santo. Aí, amados, quem não tem intimidade com Deus, como que vai ouvir o Espírito Santo? Não dá, não tem, é impossível. Quando o Espírito Santo vai falar, ele vai tomar um susto, vai dizer que tem alguma coisa falando com ele, é alguma voz, porque ele tem intimidade, não conhece. Tá? Então, amados, precisamos entender isso. Para que a obra de evangelização seja eficaz, nós precisamos buscar espiritualidade. Espiritualidade, meu Deus, só tem dois meios para buscarmos espiritualidade. Primeiro, amados, oração. Segundo, leitura da Bíblia. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outra, amada, opção. É oração e Bíblia. Sem isso não se tem espiritualidade. Pode ter religiosidade. Tem pessoas que eu já vi, eu reconheço, uma pessoa que ela quer ser espiritual. Eu já reconheci pessoas que elas se envolveram nisso, elas querem ser espiritual, elas querem ter revelação espiritual, mas a gente olha mais e vê que é pura carne. Porque querer ser espiritual, amado, você pode até forçar e fazer alguma coisa, mas ser espiritual é diferente. Totalmente diferente. Amém? Amém. Nós precisamos entender, primeiro, que você foi chamado para alcançar vidas. Entender que evangelismo deve ser um estilo de vida. É o seu estilo de vida agora. Isso é o meu estilo de vida. As demais coisas estão em último lugar, porque em primeiro lugar está o meu estilo de vida, que é evangelizar. Dentro daquilo que eu tenho que fazer, não deixa para depois, porque agora eu tenho que evangelizar. Não estou ensinando aqui a prática irresponsável, de jeito nenhum. Você trabalha numa empresa, o patrão está pagando você para trabalhar ou para evangelizar? Para trabalhar. Então você não pode largar o seu emprego. Você não pode deixar o que estava fazendo, que era para fazer, para evangelizar. Não, de jeito nenhum. Se você fizer isso, você vai dar um bom testemunho para o seu patrão e para os empregados. Você vai dar um bom testemunho de crente, de servo de Deus. Eu vou dizer para você: não. Não. A não ser que você tenha pura convicção de Deus. E preste muita atenção. Isso aí, tenha muito cuidado com isso aí. Agora, dentro do seu trabalho, tem uma oportunidade para você pregar o evangelho como eu fazia, aí sim, vai deixar o que eu tinha que fazer para falar. Negativo. De jeito nenhum. Porque, amados, se o meu patrão sabe que eu sou um crente, que serve de Deus, e eu faço o trabalho que ele quer bem direitinho, zelosamente, ainda mais do que o que ele quer, eu estou dando um ótimo testemunho para ele. Eu estou dando um testemunho de que realmente homem de Deus, mulher de Deus, é o melhor funcionário que tem de igreja. Pelo menos era para ser. Mas sabe o que acontece hoje em dia? Infelizmente, muitos dão um péssimo testemunho. Muitos são péssimos funcionários. Sabe por quê? Porque eles chegam na empresa, começam a trabalhar depois que eles são dono.
não quer dizer o horário dele, já é querer rodar a mão e bater o pé. Já vi isso. Já falaram para mim isso. É muito triste um negócio desse. Portanto, amados, o seu local de trabalho é também um local de alcance. Alcançar seus colegas de trabalho, na escola, nem se fala, e aí vai. Nos âmbitos da nossa sociedade, na vizinhança, amados, somos com certeza mensageiros do Senhor. Amém? Amém. Eu tratei terça-feira passada sobre usar um testemunho pessoal ao compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Muitas vezes, amados, o nosso testemunho, ele é tremendo. Muitas vezes o nosso testemunho é fatal para a vida das pessoas. Tá certo? Ele já veio aqui, o Eduardo. Inclusive é um despachante lá, Deus em Fortaleza, em no lugar. O pequeno grande homem, esse tamanhozinho. Gosto muito daquele rapaz. Sabe quando eu conheci ele? Conheci ele em 1992. Já tinha cabelo. Muito. E aí eu conheci, fui trabalhar no escritório de emplacamento, ele também trabalhava lá. Ele já tem 44 anos de idade de emplacamento. E conheci ele lá. E ele me conhecia muito bem a vida que eu era de Mandelá. Nós. Certo? E aí, passou-se o tempo, saiu, como a gente se viu. Um dia convidaram ele para ir para a igreja de Cristo, lá da Maratona. E ele foi. A cunhada dele, que é muito amiga da minha esposa, entraram junto na igreja, na adolescência, eram junto com elas, conhece o pai, a mãe. Então a cunhada dele conhecia a Denise, ia lá da igreja, e convidou ele e a esposa dele, que é a irmã dela. Convidaram para ir lá para a igreja, para assistir um culto. E ele foi. No dia que ele chegou lá no culto, ele olhou e quem estava pregando? Eu. Não acredita aí. Eu estava pregando. E aí ele disse para mim, ele conta esse testemunho. Ele chegou, olhou e disse assim, eu não acredito, não. Aquilo ali é o réu. Aí os irmãos estavam, é o réu. Por quê? Não. Rapaz, eu conheci esse homem. Aí começou a ter minha ficha. A ficha dele, Rapaz, eu conheci esse homem assim, sabe como é que pode? Não. Ele é ovelha aqui na igreja, inclusive ele mora aqui na igreja. Rapaz, eu não acredito, não. Aí ele disse assim para a pessoa, pois se Deus fez isso na vida dele, vai fazer na minha também. E até hoje é um servo de Deus. Pense, que é bem rigoroso. Quase todo dia eu falo com ele, uma mensagem para ele. É uma bênção de Deus, o Eduardo, você já viu ele aqui já no culto de consagração. E tem a oportunidade com a esposa dele, doidinho da raça, ele é legal demais. Um abraço ele, não é desse tamanho. Mas, amados, está vendo? Está vendo como a gente tem que ter cuidado com a nossa vida? Temos que realmente, amados, sermos zelosos com as coisas de Deus, com a obra que Ele fez na nossa vida, porque nós somos testemunhas. Precisou eu evangelizar para Ele? Precisou eu falar de Jesus para Ele? Não! O Senhor diz, vós sereis as minhas testemunhas. Como eu estava lá, eu estava testemunhando. Eu era um verdadeiro testemunho de Jesus. Ele disse, se Ele fez com Ele, vai fazer comigo também. E aí o que aconteceu? Ele começou a se engajar na igreja, no trabalho de célula, como ela viu a bênção. Amém? Amém? Então, amados, precisamos entender isso. E usar o seu testemunho para alcançar vidas. Explicar como uma pessoa pode receber a Jesus como Senhor e Salvador. Conduzir alguém através de uma oração e entregar sua vida a Jesus. Pronto. Esse é o tópico desse estudo. Trabalhei com vocês, compartilhar o Evangelho tem que se tornar um estilo de vida para todos os filhos de Deus. Chegou no campo, você for olhar para a UPA aqui, dificilmente você vai chegar e vai sentar na cadeira e ficar sozinho. Tem sempre alguém. O que é que você faz? Senhor, está aqui, em oração, Deus sabe. Deus sabe quem vai receber a palavra e quem não vai. Só que não vai estar fazendo escolha, lógico, mas eu faço isso. E aí, amados, quando o Espírito Santo mostrar, você ali a pessoa, você vai e senta do lado. Aí senta do lado da pessoa, e o que é que eu vou fazer? Está frio aqui, A coisa começa. Até quanto tempo que a ficha foi chamada, aí você começa. Aí o amor não vai começar a dar dor, porque rapaz, tem um povo que chega no hospital, o cara aí começa, não, eu estou aqui porque faltou uma dor, minha fichinha, pior é a minha dor está, não, mas aí começa, meu amigo, pelo amor de Deus, sai lá morto, direto para o caixão.
naquele tempo nem vai ao velório. Não, amados, né? Converse coisas que vai edificar, vai aí quebrar o quebra-gelo, eu faço assim, pelo Jesus, né? E aí, amado, você espera só uma deixa da pessoa para você entrar com o quê? Com a palavra de Deus, né? Quando eu fui sábado foi sábado, nós fomos ali num lugar que tem ali, que eu achava que passaria já bonitinho, bem arrumadinho, e aquilo me chamou a atenção, e fui lá, à noite, né? Eu fui lá com minha esposa, lá vende alguma comida, pensava que era um canto nordestino, né? E me atrai logo, né? Vai nesse canto tem buchada, panelada, né? Aí tem uma tal de uma mão de vaca, que eu não sabia que vaca tinha mão, o pessoal tem que botar uma mão de uma vaca, né? É pata de vaca, não, para chamar, né? E aí botaram mão de vaca, né? E aí, amados, nós fomos lá, tá? Chegamos lá, a senhora lá, dona do comércio, muito conversadeira, né? E sentou e começou a conversar, e a gente disse, aí nós vamos conversar com ele, olha, eu vim aqui porque isso me atraiu no lugar e tal, não, aí começamos a conversar e tal, e aí ela entrou no assunto, olha, não, mas a gente está aqui, mas assim, está muito complicado, né, porque devido ao que aconteceu, e aí o pessoal sempre está falando de quê? Qual é o assunto que está em evidência, principalmente depois desse negócio lá do vídeo. Eita, cuidado. Eu vou mandar para o sujo. Ah, meu Deus. Era um tiro. Vamos pensar, vamos falar lá do Rio de Janeiro, de repente, né? Um negócio desse, eu precisava pensar que era bola da pra cá. Tá certo? E aí, amados, principalmente por causa da situação aí que está no nosso Brasil, está ótimo para evangelizar. Está bom demais, meu amigo. Olha, ó, está com a faca e o queijo, não, mano. Porque a pessoa começa a falar um negócio desse, por que ela está dizendo o quê? Porque não tem esperança. Que vai piorar. Né? Que vai piorar as coisas. Então, as pessoas não tem jeito. Aquele bando de filha tem um viver, né? E aí vai um bocado de coisa, até os que estão dizendo isso também, né? Infelizmente, tá? Amados, olha, está ótimo para a gente evangelizar. A situação está beleza. E aí ela entrou nesse assunto. Quando ela entrou nesse assunto, eu digo show. Aí eu vou tratar porque está assim, eu digo, olha, mas deixa eu dizer uma coisa, mas não dá assim, olha, dá um nome, tudo nome. Mas não dá assim, não pode, deixa eu dizer uma coisa, é a situação que está assim, assim. Mas, olha, eu quero dizer para assim, que não é político, não é dinheiro, não é diferença na sociedade, não é nada que vai mudar essa situação. Não é. As pessoas estão colocando esperança nos homens, né? Amados, o Satanás não dá ponto sem nó. Você já viu esses filmes da Marvel? Assiste, é maravilha, olha, por inventaram aí, pegaram logo uma ruma assim, para Vingador, né? Um negócio assim. Amados, esse dia eu estava assistindo na foto aí aquele troço lá, meu amigo, mais de 2 horas de filme. Pensa pra você, né? Mentira por cima de mentira, meu amigo. Como é que pode, rapaz? Você sabe, rapaz, o crente passa 2 horas, então deixa de ser filme de Deus para ser filme do diabo, porque foi tanta mentira, tá certo? Aí, amados, eles estão para quê? Para resolver o problema da humanidade. Eles são ele é a salvação, eles são a salvação da humanidade. Não mentira. E aí eu cheguei para essa senhora e disse, olha, isso não vai resolver. Política não vai resolver porque o problema é político. Só quem pode resolver isso é Deus. Eu disse, sabe por quê? Aí eu comecei, porque o homem pecou, Deus criou o santo, mas aí o homem permitiu que o pecado entrasse no coração do homem. Aí comecei a falar, aí terminei por tudo e falei, só Jesus pode salvar. Você pegar a sua vida a Jesus, com certeza você vai ter uma lição. Para que melhor oportunidade? Eu fico, quanto mais pior as coisas, melhor para a gente. Vocês buscam no YouTube a história da igreja primitiva, a história da igreja quando foi perseguida. Matou os crentes? Não, se multiplicou. Agora, quando está tudo liberado, matando os crentes. A igreja está cheia de morto-vivo, cheia de zumbi, crente. Tudo morto, tudo usado morto. Preguiça medonha, sem espiritualidade. Mas naquela época não. Quanto mais matava os crentes, mais eles se levantavam, mais buscavam a Deus em oração, e mais eles se multiplicavam. Como é que pode? Não é não?
Pois então, pronto. Aproveita as oportunidades para pregar o Evangelho. Mas os discípulos tinham uma característica, tá? Eles sempre estavam ocupados com a tarefa de repartir a sua fé em Jesus Cristo com os outros. Crente, meu filho, que evangeliza, não tem tempo para fofocar da vida dele. Não tem tempo, amado, para ficar ocioso, porque a obra dele é alcançar vidas e cuidar de gente. Esse negócio desse, eu vou falar. Essa baixa está sério. A vida cristã, amados, normal, inclui repartir a nossa fé com os outros. Por isso, cremos que evangelizar e fazer discípulo é um estilo de vida que Deus quer que todo cristão pratique. É para praticar, amados. Uma das maneiras mais eficientes do evangelismo é através de cultivar bons relacionamentos. Bons relacionamentos. Amados, crente não pode ter inimigo, mas é só o que tem. Porque a gente não vai ser besta, está escrito aqui na minha testa, tá. Não bate. As pessoas podem até ser seu inimigo. O mundo é inimigo nosso. O mundo não nos ama, mas você não pode, de modo algum, atribuir essa falta de amor para as pessoas. Mas o seu amor vai quebrar as barreiras. Tá? O mundo está aí cultivando cada vez mais ódio, vingança. As pessoas querem, não deixa de próprio, tudo é processar hoje. Aí você vai processar, eu vou processar você também. Não, mas temos que pregar esse mundo que Deus é amor, que você é exatamente o instrumento do amor de Deus. Amém? Amém. Não deixe de cultivar os velhos amigos, deixe para trás. Você chega com os amigos antigos, já faz tempo que não vê, você chega para eles, você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Não. Chega aí, né? E trate seu amigo de volta. Chega para ele, faz tempo que não se vê. Olha, você não sabe o que aconteceu comigo, meu irmão. Aí pronto, você começa a contar a sua história. Daquilo que Jesus, porque nada conhecido antes, igual é do ar. Mas aí precisa conhecer quem você é agora. Tá certo? Não deixe de cultivar os velhos amigos. Você não vai mandar com ele fazer a mesma coisa que fazia, pelo amor de Deus. Tá? Mas exortar as pessoas, não permanecer. O Senhor, na obra que Ele começou a iniciar na minha vida, amados, lógico que no início eu tinha que sair daquele Deus que eu estava. Tá? O meu negócio é jogar futebol. À noite eu tinha filme society, jogava final de semana, e aí, amados, o Senhor mandou eu lá cortar o pão dominical, largar daquele negócio, porque eu não vi com dor, sei lá, que era música que tinha na guerra, porque tinha jogo à noite, eu tinha um time de futebol. E aí o Senhor mandou, ó, esse negócio não dá certo, não. Porque, amados, a nossa decisão com o Senhor é ou não é. Ninguém pode agradar dois senhores, né? Então, eu tive que largar isso num momento da minha vida, porque se fazia necessário. Mas depois, amados, que eu já buscando ao Senhor, ministrado pela palavra de Deus, amados, com certeza, aquelas pessoas que eu conheci no passado, tinha que pregar para eles, alcançar eles, amém? Amém. Falei da questão do pacto de oração, né? Você jejuar, escolher 3 pessoas, coloca no papel 3 nomes e apresente ao Senhor. Ore para essas vidas, amados, e creia que Deus é poderoso para mudar o coração deles. E aí depois de você orar por um tempo e jejuar, você vai para essas pessoas, porque você vai ser um instrumento de colher essas vidas. Amém? Como eu falei, o seu testemunho pessoal é uma ferramenta, tá? Agora, como preparar esse testemunho, tá certo? É muito importante ter o nosso testemunho pessoal organizado, porque senão você vai começar pelo fim e terminar pelo começo. Não, é muito bom você já ter o seu testemunho memorizado, bem organizado, sim. Daí eu trouxe até para vocês essa noite. Até eu, gente. Quem não estava aqui terça-feira passada? Quem não estava aqui terça-feira passada, ou câmbio, só
Certo. Como eu falei terça-feira passada, o seu testemunho, ele é muito forte, principalmente quando ele é direcionado por Deus, né? Como eu falei, logo na igreja lá, que tinha 4 pessoas, né? Quando a gente começou aqui no Paracuru, e eu fui pregar e eu estava meio indeciso ali na palavra, né? E o Senhor disse, testemunhe. E veio 2 pessoas, né, para a igreja, que era o cunhado do Nezinho e o irmão dele, o irmão Raimundo, tá? E eu acaba de desmantelado, aliás, todos os dois, né? Acaba de desmantelado nele, que saía de casa e não sabia se voltar. E a mãe e o pai super preocupados com ele, né? Com ela de bebedeira, tá? E já tinha acontecido umas situações com ele. Ele veio à igreja e aí o Senhor usou, né? Disse testemunho. E eu fui falar da minha vida terrassa, né? Falei um pouco da minha vida e depois comecei a falar daquilo que Deus fez na minha vida. Deus reconstruiu a minha casa, reconstruiu a minha família, e aí foi, né? E aí terminou o meu testemunho e eu disse, nessa noite, quem quer que Deus faça a mesma coisa com você? Os dois levantaram, os dois vieram à frente, tá? O pai do Gabriel, né? E o Raimundo, eles vieram à frente. Eu orei por eles. O pai do Gabriel não permaneceu, ainda passei um tempo sempre lá visitando ele, ele não permaneceu. Mas o irmão do Nezinho, que hoje é o irmão Raimundo, ele já tem, já está com 5 anos ou mais, acho que mais. 7? Mas é 7, no final do ano, né? Que eu estou vindo parar com logo no começo. Amados, ele permaneceu até hoje. Virou o nome de Deus, não faltava um culto de oração, não faltava um culto aqui na igreja, abandonou a vida dele, bebedeira, de cachaça. O Senhor organizou a família deles, eles hoje estão lá em Santa Catarina, eles estão lá, tá? Porque a questão do trabalho, a família dele lá, eles foram para lá, reconstruiu casa, carro, né? Os filhos dele, o Henrique, que eu chamava de presbítero, né? Hoje ele é presbítero mesmo lá da igreja, Assembleia de Deus, casou, já tem família lá, já, o Senhor estruturou a família deles, tá vendo? Glória a Deus. Mas tudo começou com aquilo que Deus fez na minha vida. Para que pregação melhor e mais forte? Não é não? Aqui eu estou diante agora de testemunho da obra de Deus. Aqui eu estou diante do poder de Deus, do milagre que Deus fez na vida de vocês. Tá certo? E aí, testemunho. Amém? E aí, Deus certo também? Não. Pronto. Primeiro aqui. Está atrapalhando aqui vocês? Não? Pronto. Divida o seu testemunho em 3 partes. Tá? Eu vou dar depois aqui um papelzinho para vocês do bate-chefe, para vocês organizarem e ler esse mesmo. Lógico que na hora que você for evangelizar, você vai pegar o papel. Peraí, deixa eu visitar a primeira parte. Não faça isso. Decora, eu estou trazendo aqui algo para organizar, para quando você for pregar, para saber fazer as coisas bem direitinho. Tá? Olha lá. Primeira parte. Antes de conhecer Jesus, você vai falar da sua pessoa. Agora, pelo amor de Deus, não exalta Satanás. Não exalta nada daquilo que você fazia. Eu já vi testemunho. Já viram que as pessoas que vêm na igreja testemunhar e já foram daquelas religiões que agora é religião, e vai dizer o que é que fazia. No mínimo detalhe, não precisa. Mas tem coisa que der nojo. Tem coisa que a gente fica repugnando. Mas que exaltação nós estamos fazendo isso para o Senhor? Não precisa. Tá? Não precisa. Então, você vai, né, testemunhar, olha, antes eu era assim, minha vida não era de acordo com a palavra de Deus. Eu me prostituía, então. Aí você vai declarar como é que você se prostitui, vai dizer tudo o que fazia. Amados, não convém isso. Não convém. Tá? Para um servo de Deus. Como eu conto aqui para vocês, quando eu era de futebol, e prostituição, ela tem vários anos da prostituição, vários níveis. Eu vou estar detalhando qual é, mas não precisa. Tá? Então, antes de conhecer a Jesus, e é breve, vai passar 1 hora, tá? Até porque você vai tomando o tempo da pessoa, né? Tá? Vixe, não é. Eu sei que tem dificuldade de ser, que é tão detalhista, tem que contar desde a história de Adão e Eva. Tenha calma, Adão e Eva a gente prega para a pessoa, mas muito rápido, a gente dá um pulo, né? Porque senão, meu amigo, pense, terminar a pessoa, aí não lembra mais nem o que você disse, há 2 horas atrás, certo? Então, antes de conhecer Jesus, como que a minha vida é?
Tá? Como é que eu era? Olha, eu era assim. Como eu disse para vocês, a minha vida era um vazio. No domingo, principalmente no domingo, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas é exatamente, amados, eu acho que Deus já estava despertando em mim. Porque no dia da semana tudo bem, mas no domingo era o pior dia da semana que tinha. Era no domingo para mim. Eu senti um vazio. Domingo à tarde, para mim era depressivo. Era aquele clima depressivo, tá? Aí o que é que eu fui fazer? Fui preencher com as coisas do mundo. Já jogava bola na semana. No sábado jogava. No domingo fui jogar. E depois do jogo, barca. Você sabe o que é barca, né? BBD. Pronto. Aí chegar em casa de noite. Pronto. Outro dia trabalhar. Estava preenchido? Não. Não estava preenchido. Porque as coisas do mundo só preenchem a sua vida. É momentâneo e passageiro. Tá? Amém? Então, antes de conhecer Jesus, um breve testemunho. Tá? Por isso que tem que organizar. O que é que você vai falar? Amém? Ponto 2. Antes de conhecer Jesus, ponto 2. Como eu conhecia Jesus? Aí você vai falar. Como foi que você conheceu Jesus? Como você foi alcançado? Quem foi usado? Quem Deus usou para alcançar a sua vida? Você vai aí conta. Mas sabe contar uma história? Tá? Porque isso vai ser muito bom, a forma como você vai contar essa história da sua vida, o que aconteceu, porque com certeza, mas vai prender a pessoa, vai chamar a atenção, tá? Só eu quero deixar muito claro o seguinte, que esse testemunho de vida, ele não depende de você para alcançar as pessoas, é o Espírito Santo, ele que vai convencer, mas você é uma revelação da obra de Deus, amém? Tá joia? Então, como que você conheceu Jesus? Como foi que você foi alcançado? Quem Deus usou para lhe alcançar? Isso é muito bom, tá certo? Com certeza faz parte. Então, primeiro ponto do nosso testemunho, do seu testemunho, como eu conhecia Jesus, antes de conhecer Jesus, como é que eu era? E depois, como foi que eu conhecia Jesus? E terceiro, hoje, depois que entreguei a minha vida a Jesus, pronto. Aí, depois que você disse como foi que conheceu, aí depois que você tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, que foi que aconteceu? Como é que agora é a sua vida? Daí você vai tratar alguns pontos aí, não sei como é que foi, aí eu sei muito bem do meu, vai dar certo? A mudança que Deus fez na minha vida, a minha vida financeira, a minha vida conjugal, familiar, então isso aí é verdade, com certeza, isso é muito bom. Você tem que exaltar ao Senhor, amém? Não exaltar o pecado, é exaltar o Senhor, é exaltar a obra que Deus fez na sua vida. Porque é isso que vai ser usado para alcançar essa vida. Amém? Então, pronto, outro quadro. Bom, agora como organizar o meu testemunho? Como é que organiza isso? Tem 3 pontos, né? Antes de eu conhecer Jesus, como é que eu era? Depois eu fui apresentado a Jesus, depois a minha vida, depois que eu fui apresentado a Jesus, mudou. E agora como organizar? Primeiro, reconhecer que eu era um pecador. Romanos 3:23. Tá? Primeiro, eu reconhecer. Agora não vai falar com a pessoa Romanos 3:23. Tá certo? Você vai ler o texto. Pode até decorar o texto para você dizer alguma coisa. As pessoas não entendem a palavra de Deus. Eles não conhecem o texto. Tem crente que nem conhece. Se botar RE, ele não sabe nem o que é. Né? Tá certo? Não sabe nem a síntese, imagina as pessoas. Uma das coisas que eu mais questionava esses folhetozinhos de evangelizar. Chega lá e primeira PE. Apesar de ser a primeira, porque PE é o quê? O que é isso? Primeiro pega o quê? Não sabe. Se muito crente nem sabe. Então isso aqui é só um referencial para você, tá certo? Então, você reconheceu que era um pecador. Tá? Isso aí é a organização do seu testemunho, tá bom? Olha lá, próximo. Depois, você precisou se arrepender e decidiu abandonar o pecado e agradar a Deus. Essa organização aqui, aí você vai usar para a pessoa. É a forma de você alcançar a pessoa. É essa organização. Tá certo? Primeiro, a pessoa tem que reconhecer. O seu testemunho vai levar a pessoa, a movido pelo Espírito Santo, a reconhecer. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Tá certo? E aí, depois, você precisou se arrepender e decidiu abandonar o pecado e agradar a Deus. Atos 3:19, tá bom? Próximo. Você convidou Jesus para entrar na sua vida. Depois que você reconheceu que é pecador, depois que você tomou uma decisão, eu preciso abandonar o meu pecado,
porque a palavra de Deus está dizendo isso, insisto. Então, agora terceiro, você agora, eu convidei Jesus para entrar na minha vida, né? Tá certo? Apocalipse 3, 19, 20. Então, eu convidei Jesus para entrar na minha vida. Eu vou. Não precisa escrever, não. Vou dar para vocês, tá? Eu gosto de escrever, didática. Mas eu tenho aqui, eu vou dar aqui para vocês, última chance, tá? Então, você convidou Jesus para entrar na sua vida, tá? Aí você pode dizer, porque a Bíblia, na palavra de Deus, quando você pregar e você for usar a Bíblia, tá? Você diz, porque na palavra de Deus, a Bíblia está dizendo, então, Jesus, vocês viram, você vê que dificilmente Jesus usava o texto bíblico. Quando é que Jesus usava o texto bíblico? Alguém sabe quando é que ele usava o texto bíblico? As Escrituras? Quando Jesus estava no meio daquelas pessoas, mestre da lei e fariseu, lembra que ele estava na sinagoga? E eles estavam lá para as Escrituras, e ele falou das Escrituras, e ele abriu o livro da lei. Não foi? Você lembra o texto? Que ele abriu o livro da lei? Né? E ali ele diz, hoje se cumpriu as Escrituras. Para quem ele estava falando? Para quem conhecia. O mestre da lei estava ali naquela hora, tá bom? A pessoa que está dizendo que você não é mestre da lei. Mas você pode falar o texto da Bíblia? Pode. E deve. Porque é a palavra de Deus. E ele vai entender que você conhece a Bíblia. Tá certo? O obreiro aprovado tem que manusear bem a palavra de Deus. E aí você pode usar. Apocalipse 3 diz, eis que estou agora, porque lá na Bíblia está dizendo, Jesus disse, olha, que ele está na porta, a porta diante do seu coração. Mas ele não entra sem a sua permissão. O Apocalipse diz que ele está à porta, e ele bate, e ele diz que se eu abrir a porta e entrar, ele vai sentar na mesa e vai cear comigo. Você vai ter comunhão. Isso você está falando do texto da Bíblia, só de uma forma didática que a pessoa entenda. Assim como o pessoal do Ministério Infantil faz com as crianças. Amém? O pessoal do Ministério Infantil vai pregar para nós. Né? Que forma mais melhor, né? Assim, mais legal, uma forma mais didática. Igual foi domingo agora, né? Eu falei sobre a reforma protestante, a Tânia veio aqui e esmiuçou aqui, né? Didaticamente para as crianças. Né? Da forma que entende é legal, com certeza. Pronto, você convidou Jesus para entrar na sua vida. Próximo ponto. Jesus morreu na cruz em seu lugar, e só o sangue dele pode nos lavar e purificar do nosso pecado, tá? E aí, amado, você vai ter que explicar isso aqui, porque você entende isso aqui? Você entende que Jesus morreu na cruz e só o sangue dele pode, mas o sangue, por que isso? Amados, apesar de que no momento do evangelismo ele não precisa ser tão demorado, mas precisa você ser sucinto, ou seja, também não precisa demorar tanto tempo. Tem que falar numa linguagem que a pessoa entenda, tá certo? Hein? Então, o sangue dele pode nos lavar e purificar dos nossos pecados, 1 João 1,9. Amém? Bota lá o lado. Quinto. As boas obras não podem nos salvar, pois somos salvos mediante a graça de Deus que está em Cristo Jesus. Então, boas obras, porque muitas vezes não entende isso. Né? Eles certa religião, não sei se é religião, dizem religião, que eles vivem por isso. Eles são salvos pelas suas boas obras, ou seja, pelo aquilo que eu faço com a humanidade. Tiago diz que não é as minhas obras que testifica a minha mudança e transformação de vida, pela fé. Pela fé eu tenho obras, tá? Mas ter obras e sem fé, amados, não me traz garantia nenhuma de salvação, pelo contrário. Amém? Então as boas obras não podem nos salvar, pois somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, você vai ter uma pessoa que não é aquilo que você faz para Deus que vai nos salvar, essa dominação, mas é a decisão que eu tomo diante de Deus que vai realmente me salvar. Amém? Sexto, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso aí precisa ficar muito claro para a pessoa. O próprio Jesus disse, olha, porque ele disse na Bíblia, ele declarou, como eu disse lá para essa senhora que eu falei com elas no sábado. O último eu disse, olha, sabe por quê? Porque só Jesus é o caminho. Está escrito na palavra dele aqui. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem, então, se Jesus é o caminho, se só ele, não existe outro. Eu espero, porque estão ensinando aí que existem muitos outros caminhos que levam a Deus. É mentira. Espero, certo? Sétimo.
Fale sempre com muito entusiasmo e alegria. Afinal, foi o melhor encontro da sua vida. Mas não esqueça, não se estenda muito nesse negócio. Agora, pelo amor de Deus, fala da alegria da salvação. Tá em você. Porque amanhã você chegar, é porque Jesus, né? Morreu na cruz. Não, o Senhor Deus, pelo menos eu peguei, meu amigo. Não, eu pelo menos não queria esse negócio. Tá? Eu gosto de coisa alegre, né? Você vai perceber. Aí, meu filho, você vai pegar sem empolgação, sem motivação, ninguém dá certo, não. Ou com certeza vai conquistar essa pessoa, né? Então, fale sempre com muito entusiasmo, com alegria, afinal, o melhor encontro da sua vida. E não esqueça, não se demore muito, tá? As pessoas gostam de demorar muito, né? Você vai chegar na casa da pessoa, vai receber você. Vai sentar para pascar um cafezinho, uma água, tá? Nós fomos um dia evangelizar aqui no Bairro Atlântico e tinha um jovem. E nós fomos ali, não sei como dizer, os apartamentos aqui, mais de cima, tinha um escada. E aí, tinha uma mulher, tinha uma mulher lá tirando roupa, uma jovem lá, eu disse, esposo, vai lá. E fiquei. Aí eu vi um rapaz, o rapaz chegou, tinha uma varanda, ele chegou, eu vi ele disse, bicho crente, correu. Rapaz, foi muito claro isso. Quando ele veio chegando, né, meu amigo foi ligeiro, vamos desaparecer. Aí eu olhei, vou lá. Subi, fui lá, casa e tal, a porta aberta. E um pouquinho, no apartamento dizendo aqui nessa cama, na sala, a cozinha estava aí, e nada. Opa! Que é? Não, tem um tempinho aqui, não, você quer tal? Não, lá dentro nem me viu. Aí eu digo, rapaz, tem um negócio muito bom aqui para você não vai querer, não? Não, você quer? Sabe? Aí eu digo, tem certeza, eu vou ter que dar para outro, eu trouxe aqui para você, mas você não quer. Eu já comecei, despertando. Meu amigo, a gente sabe fazer isso. Ele desperta você para onde? Olha que não está bonito, olha que não está forte, olha aí você ótimo. Pronto, caiu. Né? E aí eu disse, rapaz, tem certeza, eu trouxe aqui algo muito bom para você, mas se ele quiser, eu vou ter que dar para outro. Aí ele saiu, e veio lá. Não pode dizer, não, porque eu quero ouvir, não, quer dizer, não, meu filho, se preocupe, não. Não se preocupe, quanto mais seu tempo, não, cara. É porque, ó, assim, nós estamos fazendo aqui um convite, né? O show da igreja ali, posso pedir um convite aqui, que a gente vai ter uma vez lá, e aí vai ter que for lá receber uma cesta básica, pronto, é só isso. Ele ficou meio assim, aí eu, não sei porque eu falei mais, ele foi e disse, puxou a cadeira, vai ser de olha, aqui ele tá, nem querendo me receber, mandou sentar, aí comecei a conversar com ele, o que deve tentar, bota o filho desse da tua idade. Vai ouvir ele, assim, negócio, cara dele. Eu tenho filho da tua idade, tratei algumas coisas, meu amigo. Depois ela me oferece minha refrigerante, água. Eu digo, não, obrigado. Aí eu, não, meu filho, eu vim só para esse aqui. Tu já vai? Não, já vou. Tirei o primeiro da boca. Meu filho, você pode se demorar muito, não, senão daqui a pouco a pessoa esse aqui, não é assim. Desperta a pessoa. E eu digo, não, cara, eu já vou, tal. Abracei ele, e eu vejo ele. Meu amigo, sabe o que ele disse? Olha, irmão, se você quiser voltar, pode voltar. Eu voltei lá, acho que ele estava com comigo. Mas, amados, sabe qual é o nosso problema? O problema não é as pessoas, não. O problema é a forma como evangeliza. Ele disse, não, irmão, porque eu vou te dizer. Mas, não, irmão, chegou os irmãos aqui, começaram a cantar. Cantar para quê? Rapaz, é um pessoal misturado. É um pessoal que tem que cantar para esse tipo. Ou cantar, você faz isso para o teu ciclo de oração. Quando tu vai pregar a Bíblia, o Evangelho, sabe a evangelização, tem que saber alcançar as pessoas. Aí chega lá e faz isso. Não, mas porque tem uns irmãos aqui que chegam, fala. Tá vendo? Não é assim. Nós precisamos ser sucintos na autopregação, mas acima de tudo, despertar o desejo das pessoas pela sua pessoa, a pessoa de Jesus. Nós temos que ser crente atraente, não repelente. Né? Porque o rapaz, quando me viu, achou que ele tinha ligado todo mundo. Aí correu logo. Né? Amém? Amém. Agora, nós vamos aqui para a prática, tá?
Sabe que eu estive ali no lugar? E conversando com o crente, ele perguntou como estava a igreja e tal, eu disse, não, mas realmente você está na igreja, vou dizer, está difícil, porque hoje em dia, eu vou dizer isso atualmente. Tratando hoje de manhã também foi um comércio ali, tem uma jovem que é para a igreja, eu olho o problema não está nas pessoas da igreja, não está na igreja. Não adianta querer culpar o povo. Negativo. É igual o pai dizer, esse menino não é educado. Quem está educando ele? É você. Então você está dizendo que você está mal educando seu filho. Porque as crianças é o que a gente aprende, né? Apesar que na escola, né? É totalmente o contrário, né? E aí, amados, eu estive ali, aí eu falando da questão da evangelização. E eu olhei para esse lugar, assim de gente, e não tinha um crente de evangelização. Aí me acendeu aqui uma luz. Eu digo, meu Deus, eu estou lá na igreja, terça-feira, ensinando os crentes a orar. Mas quero ver, né? Galera de igreja não. Enchendo o abate, não. E aí, ensinando a evangelizar, onde é que a gente tem, aí não vai, porque eu não tenho quando você toca. Aí eu digo, acendeu aqui uma luz. Aí eu já foi hoje, quando eu fiquei com isso na minha cabeça, e como que eu vou fazer? Aí hoje eu fui olhar aí para algumas questões de estratégia de evangelismo, né, criatividade, a modo como evangeliza. Tá? Eu vi hoje um irmão usando uma criatividade muito interessante. Né? O que foi que ele fez? Ele pegou uma garrafa e uma caneta. Garrafa de água minerosa, garrafinha pequena, e uma caneta. Ele disse, hoje eu vou evangelizar. E eu preciso dessas duas coisas, dois instrumentos. A garrafa d'água, a garrafa seca, vazia, e essa caneta. E eu vou lá para a feira. Ele foi para uma feira que estava acontecendo. E ele pegou, colocou aqui uma mesa, um microfone, caixa de som, botou a garrafa e caneta aqui, e disse, olha, hoje tem um desafio aqui. Eu tenho um desafio aqui para vocês, então o pessoal tudo longe, mas só dele no meio aqui, né? Tem um desafio aqui, tal. Quem conseguir tirar essa caneta da garrafa sem tocar nela e sem derrubar a garrafa, ganha essa caixa de chocolate. Menino, o povo é curioso. Não tinha ninguém, mas todo lado dizia, menino, daqui a pouco estava cheio. E lá perguntando, mas é de graça, ele disse, é de graça. Agora você pode tocar na garrafa. Não pegou, não pode tocar na garrafa. Aí ficou aquele negócio, tal. Um esperto, pegou um arame bem fininho, você tem que dar aquele arame, pegou um arame bem fininho, deu um nó assim, deixou aqui aberto no final do arame, aí foi botou na garrafa. Aí como a caneta estava com a tampazinha, tem aquela tampazinha, ele foi, puxou, tirou, aí ele foi, pegou a caixa de chocolate, olhou dentro, aí igual, não, peraí. É assim não. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso todo mundo não fala para você, com a caixa de chocolate muito ela aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Olha, essa garrafa aqui, e que estava dentro dela era você. Você estava perdido, ele foi dar todo o pecado do mundo, ensinando na hora. E eu vou dizer uma coisa: todas as pessoas do mundo, as pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, tentar tirar você, vai derrubar. Vai derrubar você, você vai cair e nunca vai conseguir sair do fundo desse poço. Tá? Sabe quem é que pode tirar do fundo desse poço? Só Deus. Aí ele pegou a garrafa, botou a caneta de novo dentro da garrafa, pegou uma garrafa com água e encheu. Na hora que encheu, a caneta saiu. Ele disse, só Deus. Deus é que enche e preenche esse vazio que está dentro do seu coração, que é a sua vida, que era a garrafa. E encheu. Aí, forma de evangelizar. Né? E ali foi só uma caixa de chocolate que eu perdi. Tá certo? Amados, então eu achei legal essa forma de evangelizar. Né? Aí isso eu olhei quando estava, mas antes disso eu estava olhando, eu disse, e eu vi que buscar lá nosso material de trabalho, ali cearense, arretado. Tá? E aí, amados, nós fomos, já tivemos aqui o evento com as crianças, né? E fomos distribuir os convites, só para os irmãos, graças a Deus, aproveitarem e evangelizar. Porque eu estava até dizendo para algumas pessoas da igreja, dizendo assim, irmão, sabe qual é o problema da igreja hoje? Como é que ele evangeliza? Faz um culto, faz um evento, uma passa e chega para as pessoas e diz, ei, ó, aqui, ó, hoje, 7 horas da noite, tu vai para a praça, vai lá. Olha o evangelho comigo. Muita gente
não vai. Nós fomos ali com a comunidade, ninguém foi. Todo mundo disse, meu amigão, certa vez, cearense. Aí, amados, foram evangelizar, chegaram lá, as crianças reconheceram, né? E foram abraçar, disseram que era Deus, foram tirar foto, tá vendo? Eu digo, rapaz, nós temos algo legal. Então, amados, hoje à noite, tá? Rapidinho aqui, eu quero aqui 2 pessoas, 2 voluntários. 2 voluntários, bora. Rapidinho, senão a gente sai daqui. Só sai daqui com o Eu quero 2 voluntários. Depois eu vou dizer o que é que vamos fazer aqui. Bora? 2 crentes aí voluntários. Daiana. Vou botar a cabeça. Eu quero 2 voluntários. Próximo. Dois voluntários. Bora? O povo frouxo. Se eu tivesse aqui, eu já estava aqui. Mas como eu já estou aqui, eu não estou aí. Tá pronto. Vou fazer isso que eu te digo. Sabe botar. Você já tem intimidade com esse rapaz aqui. Bom, você vai só ficar aqui. Bota a mãozinha assim. Você já tem intimidade com esse rapaz? Pode ser aí, você assim. Pronto, então legal, né? Certo? Daiana. Aqui é o seguinte, tá? Nós vamos evangelizar, vou usar aqui o meu livro, certo? Tá? Chega. Aí eu venho aqui, eu vou falar comigo aqui, tá? Coisas comigo. Aí eu vejo que tem uma pessoa sentada. A pessoa está sentada mexendo no celular. Aí eu vejo, chega lá, fica aqui. Chega, boa noite. Boa noite. Você tem um tempinho para mim? Você está só um tempinho, rapidinho. Não, rapidinho. Não, rapidinho. Quero falar com você lá. Posso falar? Bota o menino da sua atenção. Então você me liga na sua cara. Não, porque eu gosto não. Daiana. Pronto, Daiana, tem algo maravilhoso para você saber. Eu quero apresentar uma Bíblia também para você, tá? Você quer? Cara, o nome do meu amigo aqui é Jesus. Você conhece Jesus? Não? Não sabe da história aqui do meu amigo, Jesus? Não? Já ouvi falar por trás. Sabe por que ele precisou morrer na cruz? Por quê? Vou contar aqui uma história para você. Mas muito antes do meu amigo ser, Deus tinha um mundo estava vazio. E aí Deus resolveu criar todas as coisas e criou um homem, criou uma mulher, um estilo, criou todo um ambiente maravilhoso para o mundo viver, mas não, isso aí é uma história que a ciência sim, com certeza também acredito isso aí. E nem também vem com matar, né? Isso aí é uma coisa que a ciência tem que explicar. Mas eu não sei a sua religião, tá? Mas eu creio, olhando para você, eu creio que você tem na vida. Você deve ver muito da sua religião, você tem na vida, né? Então, Deus criou um homem e uma mulher. E criou todo um espaço para eles viverem maravilhosamente bem. Mas aí, felizmente, tá? Entrou na história, entrou naquele espaço maravilhoso de vida, uma pessoa, um personagem chamado Cobra veio, né? Na manifestação e vibração do povo de Deus, os outros que foram criados, chamados Satanás, já deve ouvir. Gabiroto, né? Diabo, Satanás, Gabiroto, né? Então ele entrou na história para introduzir o pecado do homem. E ali ele induziu a Eva a desobedecer a Deus. E a partir daquele momento que Eva desobedeceu a Deus, Adão também desobedeceu, o homem perdeu a intimidade, o relacionamento
Deus e houve uma condenação da terra. Mas foi Eva, né? Foi Eva e Adão. Mas aí eu quero que você entenda que todos nós somos consequência daquilo que aconteceu há milhares e milhares de anos. Bem diante, o homem estava condenado a uma morte, mas não era uma morte muito diferente daquela que você pensa. É uma morte eterna. E essa morte eterna é uma morte sem Deus. Mas eu faço coisas boas. Você faz coisas boas, obras boas, então, uma morte eterna, uma morte que você viver eternamente sem Deus. Mas como Deus lhe criou também com o amor dele, esse amor foi que fez a diferença. Esse amor foi de uma providência. Ele deu que salvar a humanidade. E qual seria a forma de Deus poder salvar a humanidade? Porque estava escrito na lei, na Bíblia, de que haveria um sacrifício de alguém que deveria morrer por nós pecadores. Essa vida que ser salvo, não poderia morrer. Deus olhou e não viu ninguém que poderia morrer por nós. Ele só tem uma pessoa que pode morrer. Meu amigo Jesus. É ali, Jesus, meu amigo Jesus, teve que descer da sua glória, veio com o Pai, na intimidade com Deus. Ele nasceu. Você sabe a história de Maria? Essa é a história de Maria, José. Ele nasceu de uma virgem, Maria, porque precisava nascer. De homem, certo? Porque Jesus também é Deus, também é homem. E ali ele nasceu, ele cresceu, teve toda uma caminhada de ele na cruz. É o preço que ele pagou, que você não poderia pagar. E a partir desse momento, a partir que Jesus morreu na cruz, Deus ressuscitou entre nós. Por isso que hoje ele está aqui. Hoje ele está aqui do meu lado, ele está do seu lado. Só que tem uma diferença. Ele está aqui hoje do meu lado porque eu tomei uma decisão. Eu precisava aceitar ele como meu Senhor e Jesus e Salvador. Tá? E a partir desse momento eu aceitei esse meu filho Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele vai estar comigo, ele agora é meu advogado. Existe uma condenação eterna agora para mim e para você. Só que tem uma diferença. Eu tenho um advogado. No dia do juízo, não vai, ele vai me defender. E você tem um advogado. Até porque se você tiver um advogado, ele vai estar no mesmo caminho que você. Ele vai estar do seu lado também, sendo condenado. Tá? Agora, para você essa noite, você tem essa certeza de que você vai ter esse advogado do seu lado. Você vai ter a nova vida eterna, agora é com Deus, não sem Deus. Você precisa tomar uma decisão de aceitar que é meu amigo como seu Senhor e Salvador. Você fazendo isso de coração, ele agora vai passar a caminhar com você. E você vai ter uma vida eterna com Deus. Você aceita? Como é que eu faço? Pronto. Não, vou ensinar como é que você faz. Tá? Você agora vai preparar. Tá? Vou dizer para você algumas palavras. Tá? Isso, repete, tá? Que eu lembro que Jesus vai dizer: Senhor Jesus, nesta noite, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que sou pecador. Estou condenado eternamente para viver sem Deus. Mas hoje, eu tomo essa decisão. Porque eu quero morar com Deus. Ter uma vida eterna. Isso, eu te recebo essa noite. E confesso o teu nome. Como meu Senhor e Salvador. Amém. A partir de hoje, você faz parte da nossa família. E agora Jesus pode dar para ti. Quero dar um abraço. Dá uma demonstração de Jesus. Obrigada. Amém? Legal, né? E daí você está aí meus auxiliares. Porque seu cabeção. Amados, a forma que eu abordei, só dizendo, tá? Você pode falar, e aí que tá, você pode se programar, né? Tá certo que a questão do testemunho é bem particular, bem peculiar, não é isso? É bem uma questão de momento. Vai ter momento que, por exemplo, eu queria que a Daiane estava legal aqui, mas eu chego e vejo uma pessoa aqui que está com uma garrafa de cachaça no aqui. Eu olho para a pessoa e ela está em uma fase de uma pessoa derrotada. Tá? A pessoa está ali, e aí, o que é que você vai dizer para a gente? Você vai testemunhar. O que foi que eu fiz no dia que teve aí esse. Foi o aniversário que teve? Cruzada evangelista, né? Tá? Teve lá, botaram um palco lá na praça,
Eu olhei, tinha uma jovem, tá? Tinha uma jovem lá, né? E a jovem tinha uma confusão da sua mente, pensando que era mãe, né? E uma tornozeleira. E ela estava lá olhando, assistindo. Aí eu fui, eu digo, vou fazer alguma coisa. Aí cheguei lá, do lado dela, eu tinha a mão no ombro, ela olhou para mim, cheio de álcool, né? Cheio de bico, tá? E aí eu cheguei e disse, olha, boa noite, tudo bem? Olha, eu quero dizer para você, que você está aqui essa noite, não é por acaso. Quer dizer que assim como eu estou aqui, você também está aqui, Deus me trouxe aqui. E comecei a pregar para ela. Eu quero dizer a você, olha, que eu era igualzinho a você. Não é como uma mulher pode ser porque ele era igualzinho a mim. Né? Eu era igualzinho a você, eu estava na sua mesma situação. E aí comecei a pregar, falar da salvação. Aí comecei a falar, olha, Deus, a partir do momento que eu tomei uma decisão com Jesus. Então eu olhei para a pessoa e vi ali aquelas circunstâncias e preguei de acordo com aquelas circunstâncias que estavam, tá bom? Se você vai pregar para uma pessoa que está ali, está com gato de cachaça aqui, ela vê a pessoa triste, está ali depressiva, mas quando você chega lá, você vai pregar para a pessoa, você testemunha, vai dizer lá o que Jesus fez, você pode fazer na vida dela também. Amém? Amém. Hoje nós vamos fazer isso. Eu encontrei um lugar excelente para poder vocês fazerem um estágio. Estágio de evangelismo, viu? Marcar um encontro com você vai ser sábado à noite, às 7 horas da noite. Provavelmente vai ser a liderança. Esse aí foi quando veio na minha cabeça hoje, tá? Porque vai ter um estágio. Mas não vai faltar pessoas para evangelizar. Vocês não vão precisar ir atrás, lá dentro da porta das casas. A pessoa não pode comer porque não tem ninguém para correr lá. Eu me vou dizer como foi. Jesus olhou e disse que estava branco, lá está branco até demais. Viu? Amém? Amém. Pois é, vamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo aqui. Hã? Rapaz. Assim que a gente vai evangelizar. De todo jeito você começa a imaginar. Você vai chegar a olhar e eu vou estar supervisionando. Viu? E aí nós vamos levar o nosso amigo Jesus. Tá bem caracterizado ele. Estou dizendo, não, para que o negócio, para levar o violão, nós vamos levar o nosso amigo Jesus. Ele faz de novo, irmão. Então, vamos levar o nosso amigo Jesus. E o nosso amigo Jesus você tem que ser mais expressivo, tá? Quando eu for falando, é que eu ia fazer essa parte de Jesus, mas dá para pegar duas coisas, e agora eu vou falando só meu Jesus Salvador. Isso é bom. Entendeu? Vai, e aí expressar também, porque você está a pessoa para perto, ó, eu quero você que preste de mim no meu coração e tal, entendeu? Vai ter que ser um negócio bem, rapaz. Depois vai formar aqui na primeira Deus, teatólogos, né? Vamos fazer, tem que ter escola de teatro aqui nesse negócio, viu? Porque aí está sendo, tem uma formação de teatro. Aí eu estava pensando em fazer um negócio, vai ter também, dá para gente armar a nossa. No meio da gente está ali, vai estar assim, gente da evangelização. E vocês estão precisando. Tá certo? Tem que colocar em prática, porque só, certo? Dá um som, né? Aí depois a gente vai tudo babando, não, uniformizado, viu? Você vai dar a cabeça do Isaac aqui? Só porque eu problema, rapaz, que não roubou aqui, porque aí com o Isaac. Hoje eu estava olhando, tem uma irmã, e o nome dela é irmã Denise. Vou até passar para ela, o pessoal do Ministério Infantil, pegar. Essa irmã, ela tem vários tópicos lá de evangelismo. Ela usa eu gosto demais, fantoche, e ela tem um fantoche, ela é bem pretinha, cabeçona pretinha, tá? Aí ela diz, olha, crianças de 0 anos até 3 anos, eles têm medo. É verdade. E o Isaac, meu filho, olhou até que foi depois que mais conversa com Jesus, né? Então muitas crianças têm medo. Então, a gente também tem que saber disso. Quando for na praça, se tiver criança assim, já não dá legal, tem que ficar mais longe, porque eles têm medo mesmo. Porque a pessoa, né, com os desse tamanho, eles se imaginam aqui, né? Bicho papão, tá? Amém? Amém. Pronto. Amados, nós vamos ter o nosso momento agora de abençoar a casa de Deus. Vou encerrar e depois que eu encerrar, eu vou dar aqui, para vocês, né, a questão, primeiro dividir, tá, o seu testemunho em 3 partes. E depois a organização do seu testemunho, tá? Porque você é o seu dever de casa. Que nós vamos usar isso no sábado, tá? Para estar evangelizando.